Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, todas as palavras que estão sendo ministradas na casa de oração, elas estão sido assim de grande importância para nossas vidas, amém? E ela vem edificar, vem corrigir, ela vem nos encher, vem a conduzir a gente por um caminho que a gente vai alcançar um dia a salvação. E essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, ela não é diferente. Então muitas vezes a gente está lendo a palavra, está meditando, e Deus fala profundamente ao nosso coração, amém? Mas nós temos que estar assim, atentos à voz do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra Daniel, automaticamente vem à nossa memória a cova dos leões. Quando nós ouvimos a palavra Zaqueu, o que vem à nossa mente é que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Quando nós olhamos para a palavra Noé, vem à nossa mente o dilúvio, né? Vem a arca. Então tudo tem uma certa ligação. Quando nós olhamos para Salomão, o que vem à nossa mente é que Salomão pediu a Deus sabedoria. E é sobre Salomão que nós vamos falar essa noite, amém? Glórias a Deus. Todos nós, irmãos, conhecemos um pouco da história de Salomão. Salomão foi o filho de Davi e ele foi ungido rei de Israel. Só que Salomão era muito novo e ele tinha uma certa preocupação, porque a nação de Israel era uma nação muito numerosa. E Salomão, um certo dia, ele teve um sonho e Deus falou com ele através desse sonho. Porque Deus entende o que nós passamos, entende a nossa necessidade. E Deus chega para Salomão e fala para Salomão: Salomão, o que você quer que eu te dê? Salomão, ele, se for ver pela palavra de Deus, ele estava um pouco inseguro, porque ele não sabia direito como que ele ia conduzir aquele povo. Mas ele fala para Deus que assim como Deus tinha sido com o pai dele, que tinha usado de benevolência com o pai dele, Davi, ele também queria que Deus fosse com ele. Então ele, em vez de pedir para ele, para os seus deleites, ele pede para Deus sabedoria e conhecimento. Ele pede para Deus, irmãos, que Deus desse isso para ele conduzir o povo. Ele não pediu para ter força para derrotar inimigo, ele não pediu para o seu deleite, mas ele pediu que era para conduzir aquele povo em retidão. Ele queria ser reto, ele queria ser justo, por isso ele precisava da presença de Deus na vida dele, amém? E Deus se agradou do pedido de Salomão. Deus se agradou e além do que Salomão pediu, que era sabedoria, conhecimento, Deus deu a ele muitas riquezas, deu fama, deu vida longa e deu a ele um governo, irmão. Deus ajudou ele a conduzir aquele povo. E Salomão foi sábio e ele nos deixou muitos conselhos que nós devemos acatar, amém? Mas tem conselhos, irmãos, que são muito assim, valiosos e que talvez eles venham a nos confrontar, porque ele vem de encontro com o desejo da nossa carne, mas eles são muito preciosos para a nossa salvação. Salomão, irmãos, começa a escrever no livro de Eclesiastes, o capítulo 1, versículo do 2 ao 4, ele vem nos ensinar que tudo é vaidade. Mas o que é vaidade? Vaidade é qualidade do que é vão, é vazio, é algo sem valor e é firmado sobre aparência ilusória. Então, no entanto, vaidade não significa nada. Amém? A palavra diz vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Amém? Então não importa, irmãos, se a gente tem muitas faculdades, muitos estudos, tem um bom trabalho, o que a gente está fazendo não tem valor nenhum. Tudo aquilo é bom para o nosso sustento, mas não tem valor nenhum.
E Salomão passou assim um tempo observando que tudo não passava de uma distração temporária. Tudo era insignificante e que sem Deus não havia nenhuma verdade ou sentido à vida. Em Eclesiastes 1:14, Salomão, ele começa a atentar, irmãos, para todas as coisas que se faziam debaixo do sol. Salomão começa a observar, Salomão começa a reparar em todas as coisas, e ele viu que tudo era vaidade e aflição de espírito. Em Eclesiastes 1:14 vai dizer: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. A aflição de espírito, irmãos, é excesso de preocupação, é ansiedade e é angústia. Então, na verdade, além das coisas não significarem nada, ela ainda nos traz preocupação, nos traz ansiedade e nos traz angústia, amém? E logo nós podemos entender que nada do que existe é mais importante do que Deus. Todas as coisas, irmãos, é insignificante diante da presença do Criador, amém? Por isso o primeiro mandamento vai nos dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, porque nada do que acontece, nada do que existe tem valor. Ele também, irmãos, nos ensina em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e nós devemos respeitar esse tempo, porque tudo é determinado por Deus. Mas hoje nós vamos meditar, aleluias, eis que estou querendo santidade da minha igreja. Tenho falado, mas não tenho ouvido, assim como ouviram da minha profeta. Barcos têm chacoalhado, casas têm turbado, porque tenho dito: tira, 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 sudecaia, renegou, panai, decantas, e não tem tirado. Tem afrontado a minha palavra, eis que não são mais fortes do que eu. Como podem contender com a minha palavra? Sudecaia, renegou, panai, decantas. Não sejais contenciosos, não sejais contenciosos, porque um dia, eis que a arca fechará a porta e o dilúvio consumirá. Eis que fiz esta igreja uma arca de salvação para todos aqueles que creem naquilo que é registrado. Eis que tenho grandes coisas a fazer no meio da igreja. Mas como requerais de mim as minhas bênçãos, se não obedeceis a minha palavra? Eis que estou irado com muitos aqui. Por isso vos digo: arrependei-vos, arrependei-vos, sulecaia, luidecou, panai, decantas, para que o mal maior não vos sobrevenha. Arrependa-te enquanto é tempo, sulecaia, luidecou, panai, decantas. Aleluias, glórias a Deus. Mas hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho em algo que nós não podemos esperar. Embora a palavra de Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas, são coisas assim que se eu plantar hoje, eu tenho que esperar para colher. Não adianta eu querer plantar hoje e colher amanhã. Eu tenho que esperar. Mas isso que nós vamos falar hoje, irmãos, não pode esperar. Isso que nós vamos meditar agora é um conselho que tem que ser aplicado na nossa vida já, agora. E nós temos que ter pressa em fazer o que Salomão nos aconselha, amém? O tema que nós vamos meditar hoje, irmãos, se encontra em Eclesiastes 9:8. A palavra diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Assim, irmãos, Salomão vem nos aconselhar a conhecer o Senhor desde a juventude. Em Eclesiastes 12:11 vem dizer: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Salomão, irmãos, está querendo dizer: aproveita a chance que Deus está te dando de conhecê-lo enquanto é jovem.
Não desperdice esse tempo, porque vai chegar os anos e o dia mau. Ele também nos aconselha que nós devemos seguir a vontade do Senhor. Porque em Eclesiastes 12, 13 e 14, vai nos dizer que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Então, irmãos, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, estamos buscando a santificação das nossas vidas. E esse é o nosso dever. Buscar a santidade nos dias de hoje é extremamente necessário para ter uma comunhão saudável com Deus. A santidade se trata de separação, de renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Em Hebreus 12, 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, irmãos, é primordial nas nossas vidas se nós quisermos ver o Senhor, amém? Quando nós falamos em vestes brancas, elas nos trazem a simbologia de santidade, de pureza, de separação do pecado. Vestes brancas têm a ver com vida limpa diante de Deus e dos homens. E nós podemos aprender que em nossas vidas nós podemos perder muitas coisas: ouro, prata, casa, carro. Mas o que nós não podemos perder de maneira nenhuma é a limpeza das nossas vestes e o óleo sobre a nossa cabeça. Amém? Nós temos um exemplo na Bíblia de que Deus não tem contato com aquele que está com as vestes sujas. Êxodo 19, 10 e 11 vai dizer: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Aquele povo, irmão, eles estavam com as vestes sujas, mas Deus deu uma ordem para poder vir e falar com eles. Deus mandou que eles lavassem as suas vestes, amém? Embora, irmãos, nós vivemos em meio a uma geração corrompida, nós precisamos fazer a diferença e viver de modo que possamos resplandecer a luz de Cristo, fazendo somente aquilo que agrade a Deus. Nossas palavras, pensamentos e atitudes devem glorificar a Deus. Não podemos ter vestes sujas ou viver espiritualmente nus diante do Senhor. Sem vestes alvas não tem salvação. Viver em santidade é ser obediente à palavra do Senhor, é fugir de toda aparência do mal. No mundo de hoje, cheio de corrupções, com o aumento do pecado e da iniquidade, o amor tem se esfriado. E também a pureza e a santificação tem sido esquecida na maioria das igrejas. Muitos púlpitos, irmãos, priorizam a prosperidade e já deixaram de pregar sobre a santificação e a salvação, dizendo que Deus só quer o coração. Ser cristão virou moda, mas muitos vivem com atitudes incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Mensagens que convidam o pregador a vir como está e a permanecer como veio. Não é evangelho de purificação e santificação pregado por Jesus. Porque Jesus disse, irmãos, ao absolver aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Ou seja, não se contamine mais, não se suje mais. Portanto, nós não devemos vir e permanecer da maneira que nós estávamos. Amém? Porque muitos querem um evangelho sem mudança, sem transformação, sem renúncia, sem santificação, sem compromisso, despreocupado. Isso a gente ouve de vez em quando. Às vezes a gente convida alguma pessoa para vir na igreja, e a pessoa fala assim: eu não vou lá, porque lá tem que ser assim, lá tem que ser desse jeito, lá tem que ser certinho, lá tem que ser... Então a gente vê que tem pessoas que eles não querem um compromisso sério com Deus. Eles querem vir,
mas eles querem viver da maneira que eles querem, da maneira que agrada a eles. Mas o evangelho de Cristo, irmãos, é um evangelho de impacto, de transformação, de mudança de vida, de desejo de santificação e pureza. O evangelho de Cristo é um evangelho que convida o pecador a vir como está, mas jamais a se conformar com o estilo de vida que está levando, mas uma mudança completa de atitudes. Paulo diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Quer dizer, se você fazia alguma coisa ruim que não agradava o Senhor, mude, porque se a gente tem a capacidade, tem o Senhor nas nossas vidas, nós temos a força para poder mudar a nossa vida. Amém? O propósito de Deus, irmãos, é que sejamos participantes da sua santidade, participantes da sua natureza. Não existe nada mais glorioso do que fazer parte da santidade de Deus. Muitas pessoas ficam impressionadas e preocupadas com milagres e tantas outras coisas. O milagre, irmão, e as outras coisas, às vezes impressiona. Mas no último dia, alguns irão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Fiz paralítico andar, cego ver, realizei muitas curas. E o Senhor lhes dirá: quem são vocês? Não os conheço. Então é tempo de buscar a santidade para que nesse dia, quando a gente chegar diante do Senhor, nós possamos apresentar as nossas vestes limpas, santificadas, o óleo sobre a nossa cabeça, para que nós possamos ser reconhecidos pelo Senhor. Amém? Não nos adiantará nada clamar ao Senhor, se não colocarmos em prática a sua vontade, portanto, não praticarmos nada do que a gente praticava. Se não lavarmos as nossas vestes, as nossas ações não vai ter eficácia, mais do que as nossas palavras. Nós precisamos buscar a santidade para manter as nossas vestes sempre limpas até o fim. Amém? A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 1:15-16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Glórias a Deus. Nosso Deus é santo. Por isso, irmãos, o salmista recomenda no Salmos 99:9: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. E Paulo diz a Timóteo: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra e santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém? Então, se nós quisermos sermos na casa do Senhor um vaso para a honra do Senhor, nós temos que santificar e nos purificar. Amém? Jesus virá buscar uma igreja, irmãos, pura, santa, para morar com Ele na eternidade. Mas é necessário ter e fazer uso das vestes da purificação. E nesse versículo, irmãos, num único versículo, nós podemos ver duas virtudes espirituais. E nós não podemos deixar de ter, né? Primeiro, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Salomão, irmãos, ele fez questão de enfatizar em todo o tempo. Em todo o tempo. O que quer dizer isto? Ele não disse por algum tempo seja alva as tuas vestes. Ele não disse por 30 dias. Ele não disse por 1 ano ou por 10 anos. Ele disse em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. Em tempo algum surge as tuas vestes e nunca perca o óleo sobre a tua cabeça. Em nenhum momento da nossa vida nós podemos sujar as nossas vestes, porque nós temos que estar vigilantes, irmãos, o tempo todo. Depende de nós mantermos as nossas vestes alvas. Portanto, não coloquemos a culpa nos outros, não coloquemos a culpa no caminho, não coloquemos a culpa na lama, não coloquemos a culpa nas vestes.
A responsabilidade de manter as vestes alvas é exclusivamente nossa. Amém? A palavra de Deus vem nos dizer: quem é santo, santifique-se ainda. Busque mais, irmãos. Ore mais, jejue mais, santifique-se mais. Ainda tudo que fizemos é pouco. Na igreja, em casa ou no trabalho, nós temos que manter as nossas vestes brancas e o óleo na nossa cabeça. De manhã, de tarde e à noite, nós temos que manter as nossas vestes brancas e o óleo na nossa cabeça. Na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade e na velhice, temos que manter as nossas vestes brancas e o óleo na nossa cabeça. Homens e mulheres, vestes brancas e óleo na cabeça. Na tristeza e na alegria, vestes brancas e óleo na cabeça. Na riqueza e na pobreza, veste branca e óleo na cabeça. O mundo, irmãos, vive mudando. Tem época que é roupa florida, tem época que é roupa clara, tem época que é roupa escura. E às vezes a pessoa compra uma roupa que está na moda, e a moda passa, e a roupa ainda está nova, mas ninguém quer mais usar porque saiu de moda. Mas uma coisa eu digo para você: passa o tempo que passar, entra o ano que entrar, veste branca e óleo na cabeça não sai de moda para o nosso Deus. Este é um traje permanente na nossa vida. Aleluias, glórias a Deus. Às vezes, irmãos, você recebe um convite para uma festa, para um evento, e no convite já vem lá dizendo: você deve usar traje esportivo, traje social. Se entre os seres humanos, irmãos, exigimos um tipo de veste para cada ocasião, quanto mais o nosso Deus, que é criador dos céus e da terra. Para entrar no céu, Deus nos mandou um convite, irmãos, mas só entra com um tipo de veste, veste branca. Por isso a recomendação: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Amém? Glórias a Deus. Em Apocalipse 3:5 vai dizer: ao que vencer, não é para todo mundo não, hein? Ao que vencer, será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Glórias a Deus. Biblicamente falando, irmãos, é isto que as vestes brancas simbolizam: a santidade. E sendo assim, a santidade deve ser preservada a todo custo. Ela não pode ser manchada. Se a santidade é manchada, ela deixa de ser santidade. Amém? A única coisa que pode sujar as nossas vestes espirituais é o pecado. Todo mundo peca, mas a Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, nós fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós, em 1 João 1,10. Então, como manter as nossas vestes brancas, se todos nós pecamos? Amém? A palavra de Deus vem falar que não há um justo na face da terra sequer. Amém? Mas como que nós vamos limpar as nossas vestes? Deus nos dá a instrução para que não pequemos, mas se isso acontecer, 1 João 2,1 vai dizer: todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Amém? É a única maneira de nos purificarmos, é no sangue do Senhor. Amém? Em 1 João 1,9 vem nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. As nossas roupas físicas, irmãos, quando elas estão sujas, nós lavamos com sabão em pó, com alvejante. Mas as nossas vestes espirituais só podem ser lavadas com o sangue de Jesus. Amém? Em 1 João 1,7 vai dizer: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glórias a Deus.
As vestes são tão importantes, irmãos, que Jesus prometeu em Apocalipse: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Em Apocalipse 3:4 vai nos dizer: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Amém? Então, no meio de uma multidão de gente, poucas pessoas não se contaminaram. Amém? Então, que nós possamos meditar e guardar isso, porque nós podemos ver uma igreja cheia, mas nem todos vão subir. Nem todos, irmãos. A gente olha, a gente vê as vestes físicas de cada um, mas nós não vemos as vestes espirituais como tá. Amém? Mas Jesus vê. Jesus vê, Jesus se atenta, irmãos. Jesus olha para cada um de nós e Ele nos enxerga espiritualmente. Amém? Podemos nos perguntar, irmãos, como branquear as nossas vestes. E a Bíblia é tão completa que ela nos traz a resposta. Em Apocalipse 7, do 9 ao 14, eu vou fazer um comentário. João, ele está atônito vendo uma multidão, a qual ninguém podia contar. E todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando roupas brancas e com palmas nas mãos. E um dos anciãos perguntou a Jesus: estes que estão de veste branca, quem são eles? E de onde eles vieram? E o próprio ancião lhe deu a resposta: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Amém? Glórias a Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre a santidade, sobre como lavar as nossas vestes. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre a segunda parte do versículo, que nos diz: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Aleluias. Na Bíblia, irmãos, o óleo, ele é também um símbolo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Salmos 92:10 vai dizer: porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. E Salomão, ele diz para nós, né, que jamais, nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. O derramamento do óleo sobre a cabeça de um homem, irmãos, indicava que o homem, ele havia separado para uma determinada tarefa a serviço do Senhor. O óleo do Antigo Testamento era usado para ungir sacerdotes, reis e profetas. A palavra de Deus nos diz em Lucas 4, 18 e 19, que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Davi, irmãos, ele vem nos mostrar a importância da presença de Deus e do Espírito Santo, porque ele nos diz em Salmos 51:11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi escreveu esse versículo, irmãos, ele estava simplesmente apavorado, com medo, porque ele havia pecado. Ele havia cometido o pecado de colocar o marido de Betseba, né, na frente do exército para ser morto. Mas Davi, ele tinha um medo, irmãos. Um medo era de perder aquilo que que fazia dele ser um homem especial, que era o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento em que Samuel ungiu a cabeça de Davi, na casa do seu pai Jessé, diante de todos os seus irmãos, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Note que foi após a unção com óleo que ele passou a ter o Espírito Santo. Em 1 Samuel 16:13 diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi sabia, irmãos, que sem o Espírito Santo seria voltar a ser cego, voltar a ser fraco, voltar à natureza pecaminosa, voltar a ser desprotegido. Aos poucos, nada mais seria admirável em Davi.
Aos poucos seu governo ia ficar em ruínas se perdesse o bem maior que Deus lhe tinha dado. Amém? Como na vida de Davi, o maior bem que um homem pode ter é a constante presença do Espírito Santo de Deus. E o maior desastre que pode ocorrer na vida de um cristão é perder o Espírito Santo. Amém? Sem a presença do Espírito, irmãos, não há vida, não há inspiração, não há poder. Esse óleo jamais pode faltar em nossas cabeças. Ele é responsável pela abundância de amor, de paz, alegria, paciência, ânimo. Sem ele estamos vazios, fracos, derrotados, infrutíferos. Mas quem nos unge, irmãos, com essa unção? É Deus. Em 2 Coríntios 1, 21, 22, vai nos dizer: o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, com este óleo nós estaremos acesos, firmes, ousados, inspirados, capacitados e cheios do Espírito Santo em qualquer circunstância da vida. Amém? A importância, irmãos, do óleo sobre as nossas cabeças. Eu vou ler um texto. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Um pastor de ovelhas explica: em certas épocas do ano, grandes nuvens de moscas, mosquitos e outros insetos atacam os rebanhos. Além disso, as ovelhas ficam doentes por causa de piolhos e carrapatos. Esses insetos atacam especialmente a cabeça das ovelhas, entrando pelas orelhas e pelo nariz. Os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo a morte. Há moscas e outros insetos que se alimentam do cérebro das ovelhas. E quando eles entram no cérebro das ovelhas, através dos seus ouvidos, eles começam a comer o seu cérebro, destruindo aos poucos e causando dor intensa na cabeça, levando a ovelha a correr ao redor, procurando rochas duras. Assim que encontra essas rochas, elas batem com a cabeça nas pedras para parar a dor. A ovelha bate violentamente sua cabeça contra as rochas, até o ponto em que o crânio, que protege o cérebro, se quebra. Para proteger as ovelhas, o pastor pega uma mistura de azeite, unge as cabeças das ovelhas, esfregando óleo em sua lã, e especialmente em torno do seu nariz, olhos e ouvidos. O fato de o pastor ungir a cabeça da ovelha para afastar os mosquitos e outros insetos, para que eles não entrassem nos ouvidos e causassem uma infecção no cérebro. Um rebanho saudável é aquele que está atento, irmãos, à voz do pastor. É um rebanho, irmãos, que tem que prestar atenção no que está sendo ministrado. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer tipo de voz, amém? E isso corresponde, irmãos, em obediência da nossa parte. Em Ezequiel 34, 31, vai nos dizer que vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Então nós somos ovelhas do Senhor, e nós devemos nos comparar à ovelha animal. Esse texto, irmãos, ele tem um ensino espiritual para nós que somos ovelhas. O óleo, sendo um símbolo do Espírito Santo, é ele que guarda nossa mente das coisas que nos atormentam. Mas se ainda não somos capazes disso, peçamos a Deus para ungir as nossas cabeças com óleo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, não andemos atormentados. Quando falta a presença do Espírito Santo em nós, nós começamos a cochear em dois pensamentos. Já não nos preocupamos mais em ver o Filho e crer nele. Não recebemos a palavra do Senhor com bom grado. Nós escutamos a voz de Deus, irmãos, mas não seguimos. Muitas vezes Deus está falando aos nossos ouvidos: faz isso, vai para cá,
vai para lá e não seguimos. Então não adianta simplesmente vir aqui escutar tudo que Deus tem falado se não pusermos em prática, amém? Aleluia. Muitos dizem, irmãos, estou esperando Deus falar comigo, e Deus já está falando. Deus está usando a palavra, irmãos, está usando o pastor da igreja, está usando o irmãozinho, mas nós não mudamos, nós não tomamos atitudes, nós ouvimos, mas não praticamos. Nós estamos escutando a voz de Deus, mas não estamos entendendo, irmãos. Nós não seguimos, quer dizer, está faltando óleo na nossa cabeça. Nós estamos sem o óleo, nós estamos desprotegidos. Quando nós resistimos a tudo isso, porque o Espírito Santo não está em nós. Então, a unção, irmãos, ela foi essencial na vida de Davi, na vida de Elias, de Samuel, dos heróis da fé. O Salmo 133 expressa, irmãos, com clareza essa unção na vida do cristão. Começa na cabeça, vai descendo sobre a barba e vai até a orla das vestes de Arão. É uma unção completa. O Espírito Santo, quando nos unge, ele começa pela cabeça, mas ele unge o nosso corpo inteiro. Amém? Nós também precisamos, irmãos, nos vestir da unção, com o azeite novo que vem do Espírito Santo. Em 1 João 2,27 vai dizer: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, se nós atentarmos para aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é mentira, aquilo que ele está nos ensinando, nós vamos permanecer neles. Amém? Glórias a Deus. A unção é necessária, irmãos, para manter o cristão em pé na presença de Deus, para impulsioná-lo a pregar, testemunhar e ganhar almas para Deus. Pedro se tornou uma grande bênção apenas após a unção do Pentecostes. Porque antes Pedro era medroso, ele era covarde, ele era precipitado, mas com a unção se tornou um grande líder e exemplo de fé. Amém? Por essa razão, irmãos, nós entendemos a frase que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Significa que a unção do Espírito Santo jamais deve faltar nas nossas vidas. E observe, irmãos, que não devemos ter a unção de Deus somente em alguns momentos, mas a Bíblia diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É nunca, é nunca. Sabe o que está faltando, irmãos, na vida de muitos cristãos nesses últimos dias? A unção de Deus. Está faltando óleo na cabeça de muitas pessoas. Tem gente por aí pregando sem óleo. Tem gente cantando sem óleo. Tem gente fazendo a obra de Deus sem óleo, irmãos. Por isso, muitas vezes, não sentimos nada. Eu fui na igreja, mas não senti a presença de Deus. Está sem óleo. Está sem óleo, não adianta. Está faltando, irmãos, o óleo da unção nas nossas vidas. E a unção não é algo que a gente vê ou que a gente ouve. A unção é algo que a gente sente. Nós podemos até não ver, mas podemos sentir que a unção de Deus, ela está nesse lugar. Amém? Aleluias. Quando tem unção, a pregação é poderosa, irmãos. Deus fala conosco, a gente ouve, a gente se atenta para aquilo. Tem revelação da palavra. Quantas vezes, irmãos, a gente descobre coisas na palavra do Senhor, que às vezes um irmãozinho traz aqui uma mensagem e a gente fala: nossa, mas eu não via desse jeito. Amém? São revelações que o Espírito Santo traz para nós, amém? O louvor, irmão, quando tem unção, ele provoca libertação. Muitas vezes a gente não vê, mas pessoas estão sendo libertas através do louvor. Glória a Deus. Quando tem unção, tem salvação de almas, tem renovação, tem batismo com o Espírito Santo, tem batismo nas águas. Podemos, irmãos, até não pregar bonito, podemos até não ter um diploma de teologia, mas se aquilo que sai da nossa boca é fiel e verdadeiro, como diz a palavra do Senhor, ali tem unção de Deus. E a unção faz a diferença. Aleluias, glórias a Deus.
O óleo do Espírito Santo, ele simboliza agindo na vida do cristão e também aponta para uma das grandes manifestações do Espírito do Senhor. Quando Salomão diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, ele tem um grande significado. Ele não diz, irmãos, nunca falte o óleo nas tuas mãos. Ele também não diz, nunca falte o óleo nos seus pés. Mas ele diz, nunca falte o óleo na tua cabeça. Então não pode ser outro lugar. É o lugar onde se comanda o corpo do cristão, amém? Porque nós temos na nossa cabeça o nosso cérebro, a nossa mente. E não foi por acaso que Paulo identificou Jesus Cristo como sendo cabeça da igreja. Em Colossenses 1, 18 ao 20, diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós devemos ter as nossas vestes brancas para servir com excelência. Nós devemos ter as nossas vestes brancas de perdão para restaurar a nossa comunhão. Nós devemos ter as nossas vestes brancas de missões para poder anunciar o evangelho àqueles que não ouvem, àqueles que estão perdidos. Nós devemos ter as nossas vestes brancas de alegria para buscar a presença do Senhor. Nós devemos ter as vestes brancas de santidade para um dia com o noivo encontrar, amém? Glórias a Deus. Que sobre a nossa cabeça tenha sempre o óleo do Espírito Santo para pregar, para orar, louvar e alcançar o perdido, amém? E aqui eu deixo uma reflexão, irmãos, e entrego a mensagem. A garça é uma ave grande e ela vive no meio de um barro preto nos manguezais. E mesmo assim, ela continua com suas penas brancas como algodão. É assim que devemos ser. Viver nesse mundo sem nos contaminar com as coisas podres que nele há. Andar com Cristo, irmãos, é isso. Nós podemos estar caminhando nessa podridão, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que viveis no mundo, mas não fazeis parte dele. Amém? Mas a partir do momento em que decidimos ver o Filho e crer nele, lama nenhuma nos atinge. Aleluias. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a diferença. E acima de tudo, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Vamos ser garça nesse mundo? Ela estava falando, veio à memória aquele vídeo que esses dias foi colocado no grupo de novo. Todo mundo escutou novamente aquele vídeo. O Senhor Jesus chorava. Aí aquela mulher perguntou, mas por que você está chorando? Porque eles acham que estão salvos. E aí, irmãos, se nós não estivermos com as vestes brancas, se nós não tivermos óleo na cabeça, você pode passar 50 anos dentro de uma igreja, que nem ela falou, louvando, mas não de todo o coração, porque Deus conhece a sinceridade. Orando, mas não aquela oração que sobe como um aroma suave e agradável para Deus. E naquele grande dia a gente pode ter essa surpresa de saber que perdemos a nossa salvação. E mais triste, que se a gente descobrir só naquele grande dia, já não tem mais volta. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então que cada um olhe para si. Eu vou olhar para mim onde está faltando lá em lavar minhas vestes. Eu vou olhar em que momento faltou azeite na minha cabeça. E que cada um olha para que a gente não tenha surpresa naquele grande dia. Amém? Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Faz um favor para mim. Entra no Google aqui e coloca assim, significado da palavra Beelzebul. Porque a irmã contou algo aqui que ela falou que as moscas fazem o que com as ovelhas? Elas entram no nariz e devoram o quê? Mas dá uma olhadinha nisso. Olha aqui. Príncipe dos demônios, senhor do quê? A hora que ela estava falando ali, me arrepiou de baixo. E
como é que o pastor cuida da ovelha para que as moscas não ataquem ela? E lembra que os escribas e fariseus falaram para Jesus? Esse aí expulsa demônio em nome de quem? Irmãos, é muito sério. Quando falta o óleo sobre a cabeça, e olha o primeiro lugar que a mosca vai atacar. É aonde? É porque é lá que ela quer ser o cabeça da ovelha. Se Cristo é o cabeça, o Beelzebul quer ser o quê? O cabeça da ovelha. Irmãos, quando ela entrou no em todo tempo, é tremendo. Quando você vai lá em Eclesiastes 3, está escrito: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E você observa que tudo que ele trata ali é o que é vaidade. Vaidade é algo que vai com a... Vaidade é tudo que tem tempo e hora para acabar. Tudo que a gente faz, que a hora que desceu a sepultura, irmãos, acabou, é vaidade. Mas o Senhor fala: tudo vai passar, menos o quê? Então isso não é vaidade. E ovelha, eu sou ovelha, todos nós aqui somos ovelha do todo o que é. Quantos com a mente corrompida? Porque a mosca entrou e devorou o que? Estão servindo a Deus ou estão servindo a Beelzebul? Irmãos, é muito forte isso. E olha o fluxo do azeite. Primeiro ele liberta onde? Depois ele vai e passa na barba. E depois ele atinge todo o que? É corpo, alma e espírito. Não tem para onde fugir. Não adianta ter azeite aqui, irmão, mas não atingir o corpo, não adianta nada. E não adianta atingir o corpo e não atingir o quê? Ovelha por dentro e ovelha por... Caso contrário, tem mosca, tá? Jesus disse, às vezes alguns, né? A gente não pode ser um sepulcro que é. E a gente também não pode ser um copo, irmãos, que está sujo por fora e está limpo por dentro, ou está sujo por dentro e está limpo. Não tem jeito, é tudo, meus amados. Caso contrário, já estou avisando aqui, olha aqui, olha o que tem na vida. Aí eu te digo: e conhecereis o que é, e a verdade faz o que é, e a verdade molda o que, irmãos? Pronto, a mente. Se eu conheço a verdade não liberta, desculpa, eu nunca conheci a verdade, porque ela tem que libertar. A palavra de Deus não é mentirosa. Eu fui contencioso contra ela, não tem para onde fugir. E para quem é contencioso só tem uma coisa: guarda algo, uma hora a porta da arca vai o quê? E fechou, irmão, pode bater o que quiser. É a mesma texto das virgens, ela não está falando de azeite. Tinham 5 nécias e 5 o quê? Uma hora o noivo veio, ele pegou e levou para bodas. O que ele fez depois? Fez o quê? Não, está o dilúvio. Aí a água começa a subir, vai morrer tudo o quê? Porque ele fala: se passares pelas águas, ela não te submergir. Ou nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, ou nós estamos com o demônio até a tampa. Você já viu mosca ficar voando sozinha? E você pode olhar, qual que é o lugar que ela fica rodeando? Vai na lata de lixo, tem mosca, não vai? Vai na fezes, tem o quê? E você sabe o que tem na mente do homem? Lixos, ou seja, são as contaminações, né? Porque a boca fala que o coração está o quê? Está cheio de lixo, que tem que tirar. Está cheio daquilo que cheira o que aos olhos do Senhor? Lixo cheira bom, irmãos? Aonde está cheirando mal, está cheio do quê? Ao demônio. Então, está na hora da gente parar, olhar no espelho. Lembra do sonho? Porque a primeira coisa, antes de Deus falar da igreja, irmãos, falar da igreja, levar a mulher para lá: você viu essa igreja? Você viu essa igreja? Você viu essa igreja? Porque ela perguntou, lembra na visão lá? Mas nenhum de vocês é salvo, nenhum deles estão salvos, Senhor. Sabe o que ele fez? Antes dele falar de todo mundo, ele pegou ela e enfiou ela onde? Na sala, e falou: olha primeiro a tua vida, ou seja, examine esse homem. A primeira coisa que ele veio e falou: vai lá fazer um exame. É como foi colocado no grupo, lembra lá, olhando a veste da vizinha que estava suja, até que o marido foi lá e limpou o quê? O vidro. O problema estava onde? Então está na hora da gente enxotar todas essas moscas. Irmãos, eu fui uma vez, eu vou contar isso como testemunho, eu aprendi com aquilo. Tinha uma mulher que manifestava o demônio, levava lá na casa de um pastor, o pastor expulsava o demônio.
Dava 2 semanas, a mulher voltava, estava com o demônio de novo. Ele ia lá, expulsava o demônio e ia embora. Na 3ª ou 4ª vez, eu não lembro exatamente, a hora que voltou lá endemoniado, ele falou: não, pode pegar seu demônio e ir embora daqui. Eu não vou expulsar nada não, porque você quer ele, fica com ele. Não quer tirar o lixo, não quer tirar aquilo que cheira mal. Vai ser liberto quando, irmãos? Não, pega o seu demônio, fica com ele. Não vem me não vem me importunar não, porque no final das contas é gostoso ficar expulsando o demônio, irmãos. Arranca a paz de quem? A nossa. Então chega uma hora que você fala: não, pode pegar o teu demônio, fica com ele. Por quê? Porque não deixa o óleo dominar a cabeça, é contencioso. Aí a mosca entra, devora. Aí você já viu aquela pessoa que você fala: isso aqui é cabeça o quê? Cabeça fraca. Dá para entender? Deus quer santidade, só isso que eu digo para todos nós. Cada um sabe a sua área de fraqueza, e Deus aperfeiçoa na fraqueza e busque forças na fraqueza, e cada um sabe a sua área onde tem. Ao invés de olhar para o vizinho, entra no quarto diante do espelho que é a palavra, e vamos nos libertar das moscas das nossas vidas, amém?